Polícia Federal indiciou 19 pessoas pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência em um inquérito à Operação Zelote. A palavra zelote significa aquele que finge ou simula ter zelo, e foi adotada para nomear a operação que investiga um dos maiores esquemas de sonegação de impostos e fiscais do país. A Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015. Inicialmente, a operação deflagrava o pagamento de propina a conselheiros da CAF, Conselho Administrativo de Recursos Federais, para que multas fossem anuladas. A Zelotes, operação que tem sido ofuscada pela Lava Jato, investiga há pouco mais de um ano a existência de quadrilhas que atuavam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o objetivo de reverter a cobrança pela Receita Federal de impostos atrasados e multas. A PF estima que esse esquema teria causado perdas bilionárias de arrecadação à União. Uma siderúrgica e um economista foram os alvos principais hoje da 10ª fase da Operação Zelotes, que investiga um esquema de propinas para anular multas da Receita Federal. O prejuízo aos cofres públicos seria de 650 milhões de reais. Para não recolher os valores e multas, a empresa teria feito contratos de fachada com consultorias e advogados. Os pagamentos seriam repassados para integrantes do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o órgão ligado ao Ministério da Fazenda. CARF é a sigla correspondente ao Conselho de Administração de Recursos Fiscais. É um órgão colegiado que reúne conselheiros por 2 anos de mandato, em um modelo de gestão paritária, ou seja, igualmente dividido em 50% auditores fiscais concursados que representam a Receita Federal, e 50% indicado por confederações e entidades que representam os contribuintes. Por meio desse órgão, por exemplo, cidadãos e empresas podem questionar impostos, multas e outras penalidades recebidas antes de ir à Justiça. O órgão foi criado em 2009 por meio da Lei 11.941, com o resultado da junção de outros 3 conselhos. O intuito foi centralizar os processos e torná-los cada vez mais rápidos e limpos, sem a necessidade de repassar as mesmas informações. Em nova fase da Operação Zelotes, a Polícia Federal cumpriu hoje, em parceria com a Receita Federal, com o Ministério Público Federal e com a Corregedoria do Ministério da Fazenda, mandados de busca e apreensão em 9 escritórios de contabilidade que funcionam no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Deflagrada em março, a operação investiga suspeitas de manipulação de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. De acordo com a Receita Federal, os escritórios alvos da nova fase das Zelotes prestam serviços a empresas já investigadas. Os princípios constitucionais de administração pública foram feridos durante todo esse processo dessa operação. Frazendo aqui com o artigo 37 da Constituição Brasileira, onde diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, sendo eles do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, sempre obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o que seriam esses princípios e quais deles foram afetados durante a Operação Zelotes? Um dos primeiros princípios que foram feridos durante toda a Operação Zelotes, todo o seu processo, foi o da impessoalidade. E o que seria isso? Esse princípio sim tem uma abordagem tanto um pouco impessoal, que objetiva a satisfação do interesse coletivo e não individual. Ele prioriza um todo. Este princípio impõe ao gestor público que só pratique o ato para seu objetivo legal, vedando assim qualquer prática do ato administrativo sem interesse público ou vantagem para a gestão. Isso também significa que o governo não pode agir para prejudicar ou beneficiar pessoas específicas, pois devem sempre pautar pelo interesse público. Assim dito no artigo 5º da Constituição Federal do ano de 1988. O princípio da legalidade, que tem como lema principal o cumprimento da lei. E o que seria isso? Esse princípio da legalidade trata-se da valorização da lei acima dos interesses privados, ou seja, pessoais. Nesse sentido, a administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis. Ou seja, o princípio da legalidade vai contra o comportamento personalista, um favoritismo, entre outras práticas, aí do princípio da moralidade. Seguindo os princípios éticos estabelecidos por lei, o princípio da moralidade obriga os agentes públicos a atuarem em conformidades com os princípios éticos. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar os exercícios dos direitos por parte da sociedade será penalizado pelo descumprimento do princípio em questão.
Sobre as investigações, acredita-se que esse esquema teve início no ano de 2005, mas as investigações só tiveram início no ano de 2013, após uma denúncia feita através de um envelope de 2 páginas deixado na Polícia Fazendária em Brasília. No ano de 2015, a operação descobriu indícios de venda de medidas provisórias que eram responsáveis por prorrogar incentivos fiscais para algumas empresas do setor automotivo. Em dezembro do mesmo ano, 2015, 16 pessoas foram apontadas como suspeitas de participar desse esquema e tornaram-se réu quando a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal em Brasília.